de começarmos o nosso estudo, devemos saber a questão dos simbolismos, né? O livro de Apocalipse é um livro profético e tem muitos símbolos, né? Que precisamos procurar entender, sempre levando em consideração que quem revela a palavra de Deus, né? As questões relacionadas à palavra é o Espírito Santo de Deus. É uma revelação por meio do Espírito, né? Do Espírito do Senhor. Então, temos aí que nós iremos encontrar, antes de introduzir os versículos, né, e os capítulos, a estrela. Né? Estrela, ela é utilizada como guia. Né? Os marinheiros, os capitães do navio e tal, sempre utilizavam as estrelas como meio até mesmo de navegação, de guia. Nós podemos também ver que uma estrela, né, guia os 3 reis magos, né, em Mateus, isso está no Mateus 2, de 1 ao 12, né, pode procurar lá, né, a passagem também é muito conhecida. O segundo simbolismo é o candelabro. Nós podemos encontrar relatos de candelabro, tanto no livro de Apocalipse, ele está na mão do Senhor, mas podemos ver também que em Êxodo 25, do 31 ao 37, também encontramos falar sobre a confecção, podemos dizer assim, do candelabro. É em ouro batido, né, ouro puro, e o ouro ele reluz. E aquele candelabro ele iria ficar próximo à arca, né? E a arca representa a presença de Deus. Zacarias, lá vai falar sobre o candelabro também, o castiçal. Zacarias 4, versículo 2. 7 também é um número profético, né? É um número da perfeição aí, e na criação do mundo. E Deus utiliza esse número no decorrer da sua palavra. Então, são 7 cartas à igreja, né? Endereçadas a essas igrejas, né? E um outro assunto interessante, se você for pegar o mapa dessas igrejas, que hoje alguns estão na Turquia e etc e tal, vai tipo mais ou menos ali formar um 7. É engraçado, mas as coisas de Deus, elas são fantásticas. Então, 7 cartas são o testemunho da igreja na Terra. É bom a gente abrir em Apocalipse 1, versículo 19, para entender as 3 divisões que o Senhor Jesus passou para João, para o apóstolo João. Então, nós podemos ver que em Apocalipse 1,19 fala o seguinte: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, divisões aí: as coisas que tem vistos, 1, as coisas que são, 2, e as coisas que depois destas hão de acontecer, 3. Então, é dividido sempre em 3. O Senhor Jesus passa essas descrições para João. Então, depois de entender esse simbolismo, nós podemos abrir, né, nas cartas aí, em Éfeso, a primeira carta em Éfeso, Apocalipse 2, versículo 1, né, vai falar sobre a igreja de Éfeso, a primeira carta destinada, e vemos que o Senhor, né, foi a parte que eu mencionei, né, que o Senhor Jesus vai dizer que ele está segurando, né, vamos ler a palavra, fica melhor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Né? Ficou bem claro aqui. E ao testemunho das igrejas, dessas igrejas, né, as cartas, o simbolismo do testemunho, porque o Senhor vem falar que, no versículo 2, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então o Senhor ele deixa bem claro que no início dessa carta, desse testemunho, dessa fase desse testemunho, né? Então iniciando aqui em Éfeso, ele vai dizer que ele está com o candelabro, e o candelabro ele representa ali a presença, ele ficava perto e próximo da presença do Senhor. Então o apóstolo vai anotar e escrever para mais tarde destinar essas cartas, né? Sabemos que também a palavra de Deus ela tem aplicações, né? Aplicações para aquela época, aplicações futuras, de acordo aqui com o que o Senhor tem para passar conosco. E sabemos que o Apocalipse é um livro profético e de acontecimentos futuros. Então, são 7 cartas,
Então, inicia falando sobre essa questão. É muito importante salientar aqui no versículo 1 e 2. E depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vejamos que na última carta de Laodiceia, capítulo 3, do 14 ao 22, ele vai dizer, podemos abrir lá? Apocalipse, né? Repetindo aqui, 3, do 14, está aqui. E diz o seguinte a palavra: E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso. Diz o Senhor, o Amém, né? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras e nem és frio nem quente. Ele vai falar sobre a questão de ser frio e quente, a questão de ser morno e que ele irá vomitar da boca dele. E ele vai dizer também que ela pensa que ela é rica e abastarda, né? Que ela tem muito dinheiro e luxo e tal. E ele vai dizer que ela é pobre, né? E que precisa de comprar ouro. Ouro do Senhor. Podemos ver também que no final ele vai dizer que ele está à porta e ele bate à porta, né? E se você abrir, ele entrará e ceará ou jantará com a pessoa, né? É um simbólico destinado à igreja, mas podemos ver que no início desse testemunho, a carta de Éfeso vai dizer que o Senhor ele está no meio, né? E as outras, né, podemos ver a degradação do testemunho da igreja. Então, no início ele estava no meio, né, do candelabro ali, representado a presença do Senhor, e no final podemos ver que lá Laodiceia ele vai estar batendo a porta do lado de fora. Então, degradação do testemunho cristão ou da cristandade. Tem uma diferença entre cristão e cristandade. Cristão é aquela neve que cai do céu, limpa, clara e branca. Quando ela chega aqui, né, aquela gota de neve chega aqui embaixo, se suja, né, cai na terra e etc. Tal. Então, cristão é a neve pura e clara. A cristandade é aquilo que as pessoas fazem com o evangelho. Né? Tem um evangelhos de várias formas. Inclusive nas cartas mesmo, né? Uns seguiam a doutrina de Balaão, de Jezabel. Né? São doutrinas que entraram no meio das igrejas, que porventura se tornou. A cristandade, a igreja, ela representa a noiva. E vemos que após o arrebatamento, que é o Apocalipse 4, a partir daí é o arrebatamento, né? E a noiva é retirada, e aqueles que ficaram vão se constituir na Babilônia. Capítulo 18, versículo 1. Então diz o seguinte: E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória, e clamou fortemente com a sua voz, dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todo o espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com abundância de suas delícias, né? Vemos que a grande Babilônia ela recebe o castigo, né? Parece que uma pedra, o anjo joga uma pedra em cima dela e Deus também exorta o povo dele sair do meio dessa grande Babilônia para não tomar parte nesses castigos. Só para não ficar uma coisa contraditória, o Senhor Jesus fala para o povo dele utilizar essa nomenclatura, sair da cidade para não tomar parte dos castigos. Ele não está se referindo à igreja, ele está se referindo ao povo judeu, que será dado um tempo para a conversão. Né? O povo judeu aí, eles acreditam em Deus, não na Trindade, né? Não reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo Deus, né? Mas será dado um tempo para essa conversão. No Antigo Testamento também, nós vemos que o Senhor Deus, né, utiliza bastante a nomenclatura de povo meu, né? O povo de Israel, o judeu, é o povo de Deus.
Então, não iremos entrar nesse mérito da distinção da igreja e de Israel. Daniel, versículo 3 e 28. Diz o seguinte: Falou Nabucodonosor: Bendito seja ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que lhes enviou o anjo, e os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei e preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus, né? Essa passagem ela é bem conhecida. Ela vai falar aqui do reconhecimento parcial, né? Parcial do rei Nabucodonosor após ele ver o Sadraque, Mesaque e Abednego que foram jogados na fornalha. Então ele reconhece parcialmente. Por que eu falo que parcialmente? Porque ele tem uma relação intempestiva, vamos dizer assim, palavra difícil. E no versículo 29 ele vai dizer que quem blasfemar ou falar algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego fossem, na verdade, despedaçados, né? Podemos ler a passagem que assim fica melhor. 29 diz o seguinte: Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que dissesse blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas o monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei que reconhece o agir de Deus, mas é uma forma intempestiva, né? Mas aí ele tem outro sonho, a qual também nos fala deste sonho no capítulo 4, 20. A árvore que viste crescer se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram famosas e o seu fruto abundante, em que para todos, né, havia sustento, e debaixo da qual morava os animais do campo, cujos ramos habitavam as aves do céu. Então vai fazer uma comparação aqui, né, do sonho. Daniel vai interpretar o sonho do rei Nabucodonosor e comparando com a Apocalipse 18, que vai falar também sobre a questão da Grande Babilônia, né? A Grande Babilônia, que é a meretriz. Então, essa comparação aqui profética aqui, de Daniel, capítulo 4, versículo 20, com Apocalipse 18, a partir do versículo 1. Podemos ver claramente que Deus fala da Grande Babilônia e do castigo dessa Grande Babilônia. A Grande Babilônia, na época de Daniel, podemos ver que ela era a capital do mundo. Ela governava o mundo, ela era a cabeça de ouro, né? Então ela governava toda a terra. Então o rei Nabucodonosor se tornou muito forte e também ele era soberbo. Depois dessa questão da fornalha, ele virou e falou que grande se tornou seu reino e disso foi um castigo para ele que seria imposto por Deus. A revelação desse sonho, né, que Daniel interpreta, ele iria passar, aí já vai os 7 anos novamente, 7 anos como animal, né, e como animal selvagem ele iria viver, né, como esse animal. Podemos ver isso acho que no capítulo 4, 30 e 34. Capítulo 4, versículo 34. Podemos abrir lá e ler. Isso. Aí após esses 7 anos, né, que ele vive como o animal ele sempre tem o olho para baixo, voltado para baixo, né, e comendo a grama ali. Ele não usa semelhante como um touro, um boi, né? Então sabemos que o boi é um animal que não olha para cima, ele só olha para baixo, para a terra. Então no momento que o rei Nabucodonosor, naquele estado, né, que foi imposto por Deus devido à sua soberba, né, de se considerar o maioral, no momento, né, que se passava ali quase 7 anos, completando os 7 anos, ele olhou para cima. Podemos ler aqui, né, agora é a hora certa. Capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu
E tornou-me a vir o entendimento, e bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, palavra difícil, e cujo reino é de geração em geração. Ele está exaltando aqui ao Deus, ao Senhor, né? Agora sim ele reconhece que o Senhor era o Deus, o único Deus e soberano Deus, era e é, né? É importante salientar isso, porque Deus, Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ele era e é. Ele existe, ele não é questão de existir, mas ele é, né? É porque ele sempre aí, vamos usar o linguagem popular, existiu na eternidade. Então isso não é muito compreendido, porque nós não temos noção da eternidade. Deus, ele mora na eternidade. É o Deus Santo, né? Digno de toda honra e de toda glória. Então, depois de reconhecer isso, ele volta de novo e tudo é restituído e ele vai dar a devida honra e a glória ao Deus Altíssimo. E aí ele tem essa oportunidade da questão do arrependimento, né? Como também em Apocalipse é apresentado a questão do arrependimento também. Deus sempre está advertindo aí as pessoas, mas elas não estão, muitas das vezes, nem aí, né? Para se arrepender. É Apocalipse 2, versículo 21, podemos ler lá. E dei tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Então Deus dá esse tempo para o arrependimento, e aqui em Apocalipse não arrepende. A comparação do rei Nabucodonosor, ele reconhece, mas sim, mesmo assim é comparado à grande Babilônia, porque a grande Babilônia era muito rica, né? E em Daniel vai falar mesmo que o rei a considerava muito rica e tinha muitos tesouros, né? Tanto que pegaram os tesouros do templo, né, que ficava em Jerusalém, levaram para a Babilônia. E também em Apocalipse vai dizer que ela é a bastarda, né? Que ela encheu das riquezas, e que os reis da terra se prostituíram junto com ela. Então podemos ver aqui que o final da Babilônia vai ser também se curvar perante Deus e todos aqueles que fazem parte da grande Babilônia. Então, o poder sublime do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, vai fazer se curvar todos aqueles que blasfemaram, se voltaram contra Deus, porque o Senhor Jesus nos quer sempre o bem, nos quer, morreu na cruz para que nós possamos ter a vida eterna e a salvação, né? É um dom de Deus, é dado gratuitamente, nós não somos merecedores da salvação, mas por meio do sacrifício do Cordeiro, podemos, naqueles que crê, fazer parte, né, do corpo de Cristo. E o Senhor Jesus é o Deus que reina para todo sempre. Então, muitas pessoas irão rejeitar, e a palavra diz também que são enviados à operação do erro, tá? E vão cultuar a besta aqui, mas a igreja já vai ter sido arrebatada, né? Podemos ver ali que no início do capítulo 4, em Apocalipse, João já abre uma porta e das igrejas ele sobe e tem uma visão ali, uma visão do céu, né? E ele fica ali até então e vendo tudo que acontece aqui no decorrer da grande tribulação, melhor dizendo assim. Então, ficamos por aqui, por esse estudo. Peço desculpa se tiver errado alguma palavra. Vou deixar aqui um campo para retratação, mas que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas e que o Senhor Jesus abençoe a quem está ouvindo até o final.